Olá, vamos resolver uma questão enviada lá pelo Google Forms. Trata-se de uma questão do ITA de 2003. Seria uma questão discursiva. Ele pede para você determinar o valor do determinante desta matriz 4x4. Bom, se você já sabe da teoria de Vandermonde, eu proponho um desafio. Tente resolver esse problema apenas com outras regras auxiliares e não aplicando o resultado pronto do determinante de Vandermonde. Bom, o primeiro passo que eu vou tomar vai ser olhar para a primeira coluna e extrair dela o produto ABCD. E como nós estamos falando de determinante, é apropriado colocarmos o símbolo das barras paralelas sobre a nossa matriz. E com essa extração, você vai precisar fazer algumas modificações. Você vai precisar colocar 1 sobre A, porque quando você fizer a multiplicação de ABCD por 1 sobre A, você retorna no BCD. E basicamente, você repete esse processo para as demais entradas. Então, você vai ficar com 1 sobre B, 1 sobre C e 1 sobre D. E as demais entradas continuam inalteradas. Certo, agora eu vou trocar duas filas de posição, no caso, duas colunas. Então, eu vou fazer com que essa coluna de uns seja a primeira coluna da minha matriz e, naturalmente, vou fazer uma troca da primeira que ali se encontra com essas frações, jogar a terceira para a segunda. Como eu troquei duas filas de posição, o sinal do meu determinante continua sendo o mesmo. A primeira coluna, então, passa a ser constituída apenas por 1. A segunda coluna vai ser A, B, C, D. E a terceira passa a ser aquela constituída por frações. Certo, agora eu vou precisar utilizar a regra de QO. Perceba então que você tem o número 1 na primeira linha e na primeira coluna e, portanto, você vai manter o sinal do seu determinante. Então, ficamos com o produto ABCD, que vai multiplicar. Então, você vai fazer a primeira entrada menos o produto dessa diagonal e vai seguindo, né, com os demais produtos. Então, você vai ter para o primeiro elemento B menos A, depois você vai ter 1 sobre B menos 1 sobre A e B ao quadrado menos A ao quadrado. E vai seguir de forma sucessiva. Então, você vai fazer o C menos o produto da diagonal, depois 1 sobre C vezes o produto da diagonal do próximo termo e assim sucessivamente. Certo. E agora eu vou tentar simplificar essas frações que apareceram na segunda coluna. Você percebe que eu poderia reescrever 1 sobre B menos 1 sobre A como menos, que multiplica B menos A, tudo isso dividido por AB. Então, eu coloquei o sinal de menos em evidência, justamente para aparecer o termo B menos A na primeira linha, né? Acontece que aqui você tem um B menos A que está multiplicado por um B mais A, né? Por conta da diferença de quadrados. E eu vou lançar a mão dessa estratégia para todas as outras linhas. Na segunda linha da segunda coluna, você vai ter menos C menos A dividido por AC e, por fim, menos D menos A dividido por AD. E daí, você vai conseguir para cada uma das linhas extrair o termo comum. Nesse caso, termo comum a todos os elementos da primeira linha é o B menos A. Em seguida, você tem o C menos A. E para a última linha, D menos A. Esses termos, eles vão sair do seu determinante, de modo então que você vai ter que multiplicá-los por ABCD, que era o produto inicial, certo? Então, ficamos com o produto inicial ABCD, B menos A da primeira linha, C menos A da segunda e D menos A da última. Agora, a sua primeira coluna vai ser constituída apenas por entradas unitárias. Depois, você vai ter menos 1 sobre AB, menos 1 sobre AC e menos 1 sobre AD. E a sua última coluna vai ser B mais A, C mais A e D mais A, certo? Você percebe que na segunda coluna vai ser possível extrair o fator 1 sobre A, ele é comum a todos os elementos, e, portanto, quando você o joga para fora, multiplicando o nosso produto inicial, você vai poder cancelá-lo com o termo pré-existente. Então, ao jogar 1 sobre A, você cancela com o A que já existia. Então, você pode simplesmente removê-lo e fazer as adaptações necessárias. E agora você se utiliza novamente da regra de QO. Continuamos com o produto pré-existente, multiplicado então pelo determinante que agora vai ser 2 por 2. Então você vai ter 1 menos C menos o produto de 1 vezes menos 1 sobre B e C mais A menos o produto de 1 com B mais A. Então, você vai ter, para a primeira entrada,
1 sobre B menos 1 sobre C. Para a segunda entrada, você vai ficar com C mais A menos B menos A. O A vai ser cancelado e você fica com C menos B. E, analogamente, você vai fazer 1 sobre B menos 1 sobre D e D mais A menos B menos A. O A acaba sendo cancelado. E, novamente, né, você vai perceber que um termo comum vai surgir em ambas as linhas. Na primeira linha, você vai ter o C menos B. Perceba que o seu numerador pode ser transformado para C menos B e o D menos B também, né? Então, você pode extrair C menos B e D menos B para fora do seu determinante, fazendo as adaptações necessárias. Então, para essa fração, você teria 1 sobre BC. A sua segunda coluna vai ser constituída de entradas unitárias e você fica com B sobre D. Novamente, você percebe que é possível colocar o B para fora do seu determinante, porque ele é comum aos termos da primeira coluna, então você pode colocá-lo para fora. E novamente vai acontecer o que aconteceu com o escalar A, né? Você tem 1 sobre B que vai ser extraído e multiplicado por B e, portanto, você vai cancelá-lo, de modo que eu posso excluir o B do produto pré-existente e você fica com um determinante 2 por 2 bem mais amigável, né? 1 sobre C, 1, 1 sobre D e 1. Bom, e agora você pode extrair esses termos em vermelho. E você fica com um determinante 2 por 2 muito amigável. Agora, para resolvê-lo, você vai fazer 1 sobre C vezes 1 menos 1 vezes 1 sobre D. E esse resultado é bem tranquilo, né? Então, você vai ficar com 1 sobre C menos 1 sobre D. E aqui você vai fazer a extração do MMC. E eu posso reescrever isso aqui como D sobre CD menos C sobre CD. Isso vai dar D menos C sobre CD. E você nota que é possível fazer o cancelamento de CD em cima e embaixo. E, portanto, você vai ficar com D menos C, que multiplica a parte vermelha C menos B e D menos B. E esse seria, portanto, o resultado do determinante daquela matriz, que poderia ter sido obtido muito mais facilmente se você simplesmente utilizasse o resultado pronto de Vandermonde. A partir do segundo passo, você já seria capaz. Mas o intuito desse vídeo foi justamente mostrar o caminho sem apelar para tal recurso.